A paz de Deus com todos vocês, meus amigos, nossos irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 em diante. O título da palavra é Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. O título já é muito sugestivo, né? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Paulo falando isso aqui. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O Senhor Jesus disse que sofrerão perseguições por causa do meu nome, perseguições, injúrias. E isso aconteceu com Paulo aqui, ó. Foi pregar aos estrangeiros e todos os apóstolos do Senhor que dispuseram, que aceitaram o convite do Senhor Jesus Cristo e foram a campo anunciar a salvação pelo nome do Senhor Jesus, foram injuriados, perseguidos, foram mortos por atrocidades, aconteceram coisas terríveis e Paulo também passou por tudo isso aqui. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então aqui, ele está dizendo aqui que Timóteo, desde a meninice, sabia as sagradas letras, e que as Sagradas Escrituras, podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Agora olha que bonito que é a Escritura, hein? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que bonito, hein? Você viu? A Escritura divinamente inspirada, ela ensina, ela é apta para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Para corrigir. A pessoa conhecendo, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, a pregação inspirada pelo Espírito Santo, ela nos corrige se estamos fazendo algo que não é agradável diante de Deus. A palavra é viva e poderosa e ela toca no nosso coração. Aí nós corrigimos, vem o sentimento de pesar por aquilo que estamos fazendo errado ou aquilo que cometemos de errado, e o remorso, a tristeza, o arrependimento, e o Senhor, pela oração, se humilhando, confessando a Deus a nossa falta, o nosso pecado, o poderoso é Deus para nos perdoar pela sua misericórdia, e aí ficamos tranquilos e limpos diante de Deus, e a alegria espiritual volta para aquele que se humilha diante de Deus. Ele sofreu aqui, Paulo, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia. Ele foi perseguido em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Quando Jesus Cristo apareceu para Paulo, para Saulo no caminho de Damasco, Saulo era um perseguidor dos cristãos, e ele tinha a autoridade, ele tinha cartas autorizando ele a prender os cristãos que ele encontrasse pelo caminho, e ele estava indo para Antioquia,
para Damasco, e uma luz, uma grande luz que excedia a luz do sol, apareceu para ele, brilhou na sua frente. E Paulo, no momento, ficou cego. Os seus olhos não resistiram àquela luz. E o Senhor Jesus disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo perseguia os cristãos e o Senhor Jesus disse: Paulo, por que me persegue? E o Senhor Jesus ordenou a ele: entra na cidade que eu enviarei Ananias. Ananias, o Senhor enviou Ananias. Entra na cidade que lá ordenarei o que deveis fazer. E Paulo foi levado pelas mãos. Saulo, era Saulo, o Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Depois é que houve a mudança do nome de Saulo para Paulo. Que bonita essa história. E Saulo ficou lá em Damasco, ficou num quarto na rua chamada Direita, e o Senhor despertou Ananias, um cristão, um profeta, um evangelista do Senhor, para ir orar para Paulo, para que ele recobrasse as vistas, para que o Senhor curasse ele. Ele ficou cego naquela visão, naquela luz muito forte que excedia a luz do sol. E Ananias disse: Senhor, não vou, eu conheço esse homem é perseguidor dos teus servos, esse homem prende, esse homem manda matar. E aí o Senhor disse: não, vai Ananias, vai ser um homem especial na obra. Eu te direi o que deveis fazer. Impõe a mão sobre a cabeça dele e ora. E Ananias foi. Saulo estava na rua chamada Direita, em Damasco, e ele foi, e ele não comia e não bebia, estava de jejum. Mas também o Senhor apareceu para Paulo e disse que Ananias estava vindo, e Ananias foi, impôs as mãos sobre a cabeça dele, orou, e caiu dos olhos dele como umas escamas, e ele passou a enxergar, e ele foi batizado, e ele passou ali aí só anunciar a Jesus Cristo, um apóstolo do Senhor. Ele diz: como um filho abortivo fui chamado, fui escolhido. E ele sofria perseguições, ele anunciava Cristo em tempo integral, em todo o tempo ele anunciava o Senhor Jesus, a salvação pelo nome do Senhor Jesus. E ele era perseguido, foi açoitado, foi até apedrejado, deram ele como morto e lançaram ele fora da cidade como se ele estivesse morto, foi apedrejado, mas o Senhor recobrou a vida dele e ele continuou o seu caminho. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Esse é o destino dos homens maus, dos homens fraudulentos, dos homens enganadores. Eles vão enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, para que Timóteo permanecesse naquilo que ele tinha aprendido, que conhecia as sagradas letras desde criança, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então veja a importância de você conhecer as sagradas letras, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, porque ela pode fazer de você sábio para a salvação. Você conhecendo a Sagrada Escritura, você terá nela a vida eterna se você obedecê-la. Não é somente conhecer a letra, mas se entregar de coração e alma e fazer a vontade de Deus que está escrito na Escritura Sagrada, pelo chamamento do Senhor. Obedeça a palavra de Deus, a Escritura,
a disciplina que tem nela que pede para nós. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus faz tudo isso em nós, ela é inspirada. Somente a leitura, pesquisa de letra somente não vai resolver nada. A pessoa vai ser apenas conhecedor do livro, das letras. O que existe muito por aí é conhecimento de letras. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Está escrito aqui na palavra de Deus. Então é importante que você busque a palavra de Deus pela inspiração divina, que você ore a Deus e busque com reverência. Não vai estudar como se estuda um livro normal, um livro comum para conhecimento. Aí você vai aprender todos os livros da Bíblia, saber onde está escrito, mas não vai estar pregado nas tábuas de carne do seu coração pelo Espírito. E a Bíblia é viva, é a palavra de Deus que tem resposta, tem ensinamento e é luz para os nossos pés, para o nosso caminho, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Venha congregar, venha buscar a palavra, vem na igreja que Deus revela a palavra ao servo que preside pelo Espírito Santo. Aí é divinamente inspirada e ela vai tocar forte no seu coração, na sua alma. Ela vai desvendar os mistérios do seu coração. Essa é a palavra inspirada. Não é a palavra da letra, mas é a inspiração, é a palavra de Deus profética. Fuja da letra e busque o Espírito, a revelação espiritual. Seja sábio e busque trabalhe a sua própria salvação. O Senhor te dá o direito e ela está acessível a você. Ela está ao alcance das suas mãos. Seja esperto, seja sábio. Busque hoje o Senhor, peça a Deus a guia da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, agradeço a Deus por esta oportunidade e por essa palavra. Deus seja louvado. Deus abençoe toda a sua casa, a sua família. Amém. Glória a Deus eterno.